Senhores telespectadores, estou no que há de mais antigo em Orém. É a fortaleza que ou foi construída ou reconstruída, porque o documento diz feito de novo, tem os dois sentidos. Feito de novo pode ser feito pela primeira vez ou pode ser reconstruído pela infanta Dona Teresa, filha do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Portanto, uma fortaleza da segunda metade do século XII. Esta torre que vem ao fundo, o povo chama-lhe a Torre de Dona Messia. É curioso que o povo diga Dona Messia e não diga a Rainha Messia, porque esta Dona Messia era rainha de Portugal por ter casado com o rei Dom Sancho II. Também é esquisito que Dom Sancho II, para casar, tenha escolhido uma fidalga espanhola. Ela era filha do senhor da Biscaia. Biscaia, no norte da península, com a capital em Bilbao, e o alcunho Cabeça Brava, porque era um homem muito valente. Mas ela, a Dona Messia, já era viúva de um fidalgo galego. Não era infanta, e apesar disso, para casar com o nosso rei Dom Sancho II, fez exigências enormes. No casamento deram-lhe como arras, nem mais nem menos que 11 vilas com castelo, o que é excepcional. Arras era os bens que o marido entregava à mulher e que ela podia usufruir enquanto fosse viva. Pois bem, deu-lhe esta Orém, deu-lhe Torres Vedras, deu-lhe Sintra, deu-lhe Abrantes, Penela, o Lanhoso, a Guerra da Beira, Celurico de Basto, Vila Nova de Cerveira e Vermoinho. Ela foi ter com o marido, a Coimbra era então a capital do reino, mas pouco depois, um grupo de cavaleiros do partido do inimigo, porque então já Dom Sancho estava numa guerra civil, porque os povos e os fidalgos e os bispos tinham dito ao Papa Inocêncio IV que aquele rei não sabia governar. O Alexandre Herculano entende que isto foi uma intriga para deporem um bom rei, mas não tem razão. Tudo quanto nós sabemos mostra que realmente Dom Sancho foi um fraco rei e que de facto o país caiu num estado de desorganização e de violência que justificou inteiramente o pedido dos povos. O Papa deu razão ao pedido e encarregou um irmão do nosso Dom Sancho II, um irmão que estava a viver em França, Dom Afonso, estava lá casado com a Condessa de Bolonha, Boulogne-sur-Mer, que era uma terra importante e era Condessa soberana. O Papa encarregou de vir aqui e encarregar-se do governo do país, mas não do título de rei. Isso originou a Guerra Civil, começa em 1245, ocupa todo o ano de 46, até que o Dom Sancho, já sem nenhum castelo que lhe obedecesse, fugiu e foi-se refugiar em Toledo. Entretanto, a Dona Messia tinha saído de Coimbra, trazida por um grupo de cavaleiros ao serviço do infante Dom Afonso, e tinha vindo para Orém. Basta isso, dela sair de Coimbra e vir para Orém, para se ver que não é um rapto, porque Orém era dela. Ela saiu de uma terra que pertencia ao marido e veio para uma terra que lhe obedecia a ela, e só a ela. Estando aqui, ela, que era a senhora do castelo, os alcaides cumpriu as ordens dela, podia perfeitamente regressar a Coimbra, o que não fez. Também o marido, vencido na guerra, refugiou-se em Toledo. Ela bem podia ir ter com ele, não foi. O marido lá em Toledo fez testamento quando sentia estar a morrer, e no testamento não fala da mulher. É, portanto, um casamento falhado. Não sabemos porquê. Alguma razão impediu Dona Messia de ser companheira de Dom Sancho II na sua derrota e no seu exílio. Costuma-se dizer que os partidários do futuro Dom Afonso III quiseram evitar que ela tivesse filhos
do Dom Sancho II. Porque é claro que se houvesse filhos de Dom Sancho II, era mais difícil a Dom Afonso, que veio a ser terceiro, suceder a coroa. Porque os filhos do rei é que lhe herdam. É certo que eles diziam que não eram legítimos, porque a Dona Messia ainda era parenta, embora afastada, do Dom Sancho II. Mas, de qualquer maneira, era um obstáculo. Portanto, o melhor era ela não ter filhos. Também é possível que a Dona Messia, com o casamento, ficou senhora de um património enorme. 11 vilas, muito importantes, todas elas dando um rendimento enorme. E se o casamento fosse anulado, ela perdia isso. Ao passo que, havendo uma simples separação, como houve, e depois separação por morte, ela manteve isso, até que muito mais tarde fez um escambo dessas vilas todas para comprar uma povoação lá na Biscaia, onde mandou construir um convento onde morreu. De qualquer maneira, aqui estamos, junto da Torre da Dona Messia, que é a mais antiga página deste verdadeiro álbum de história, que é a cidade de Ourém. Terra antiga, cidade jovem, cidade desde 1991. A segunda imagem deste álbum de história, que é a cidade de Ourém, é esta cruz. Este lugar em que eu estou chama-se o Lugar da Cruz. Fernão Lopes apresenta esta versão. Durante a Batalha de Aljubarrota, o irmão Nuno Álvares, o Pedro Álvares Pereira, que era o chefe da família, estava do lado castelhano e carregou-se aos portugueses, e foi um dos fidalgos portugueses que ali pagaram com a vida essa traição à terra onde tinham nascido. Nuno Álvares viu o irmão morrer, o rei deu ordem para não se enterrarem, não darem sepultura cristã aos portugueses que ali tinham morrido. Dom Nuno Álvares Pereira, com alguns homens, foi buscar o cadáver do irmão e trouxe-o até aqui, e aqui lhe deu sepultura, marcando o lugar onde enterrara com uma pequena cruz, que mais tarde ele fez substituir por uma cruz de pedra. E aqui se dizia uma missa de sufrágio pelo Pedro Álvares Pereira durante muito tempo. Quando começou a tendência das vilas dentro dos castelos ficarem ermas, as populações lá de cima começaram a vir para aqui. A certa altura, o Lugar da Cruz é uma vila aqui ao lado de Ourém, é uma vila nova de Ourém. Hoje já não há vilas novas nem vilas velhas, isto tudo é Ourém. Mas esta cruz recorda este ato comovente do herói de Aljubarrota a dar sepultura cristã ao seu irmão. Ourém é um dos mais antigos condados que houve em Portugal. Os primeiros condes foram designados pelo rei Dom Fernando. Primeiro, o fidalgo Dom João Afonso Telo de Menezes, que era tio da famosa rainha Leonor Teles. E o segundo, o não menos famoso João Fernandes Andeiro, era íntimo da coroa e era uma espécie de ministro dos estrangeiros, o diplomata que primeiro manobrou a aliança com a Inglaterra, depois organizou a aliança com Castela, portanto, contra a Inglaterra. Estava-se ainda em plena Guerra dos 100 Anos e quem fosse por Castela, a Castela era aliada da França, portanto era inimiga da Inglaterra. Eu suponho que foi essa mudança da política externa portuguesa que veio a provocar a morte do Conde Andeiro. Fernão Lopes diz que o Andeiro era demasiado íntimo da rainha Leonor Teles e que por isso os fidalgos, aliados a um grande burguês, o Álvaro Paes, resolveram matá-lo. Tudo isso é muito esquisito porque, se a razão fosse essa, não esperavam que o rei morresse para depois ir vingá-lo. De qualquer maneira,
É muito importante o episódio da morte do condendeiro, que veio a desencadear a imensa crise nacional que se transforma numa revolução que leva ao trono o mestre Davis. Os conspiradores, para matar o conde, foram buscar um grande fidalgo, mestre da Ordem Militar Davis, que era filho bastardo do rei Dom Pedro I. E como era filho do rei, isso dava-lhe uma certa facilidade de entrar no paço, matar o conde e sair a seu salvo. E assim se fez. Mandou-se prevenir a população de que no paço estavam a matar o mestre era popular, era simpático, e então toda a população acorre, acuda ao paço que mata o mestre. Matavam era o bandeiro. E depois de morto o bandeiro, o mestre sai, é aclamado como um herói popular, pegavam-lhe nas rédeas da besta e diziam: peguemos neste homem e alcemo-lo por rei. É assim, esse episódio dos bastidores da corte que se transforma num golpe da explosão popular que conduz à aclamação do mestre como rei de Portugal. Essa aclamação provocou uma guerra com Castela, porque o rei Dom Fernando, que tinha morrido, deixou uma filha. A filha do rei é quem sucede ao rei. Era a rainha Dona Beatriz. Mas a rainha Dona Beatriz tinha casado com o rei de Castela. E, portanto, era muito perigoso para a independência nacional que a rainha de Portugal estivesse casada com o rei de Castela. É certo que nos tratados punham-se todas as condições, dizendo que não, que só podia ser rei um filho de Dona Beatriz, criado em Portugal. Mas a verdade é que o povo entendeu, e entendeu bem, que era um perigo para a independência se a nossa rainha estivesse casada com o próprio rei de Castela. Isso origina a invasão de Portugal pelo exército castelhano. Esta primeira invasão é derrotada pela peste, depois uma segunda grande invasão, que vai ser derrotado a Aljubarrota, mercê da genial estratégia de Álvares Pereira. O rei Dom João I reconheceu quanto devia ao condestável e deu-lhe os 3 condados que havia em Portugal: Barcelos, o mais antigo, Arraiolos e Orém. Assim, o nosso condestável Dom Nuno Álvares Pereira é o 3º conde de Orém. Orém paga-lhe essa honra, erigindo-lhe ali um monumento bastante bonito, no sítio onde era a antiga igreja de Santiago, onde certamente o condestável logrou. Depois o condestável, por testamento, lega os seus 3 condados, primeiro ao genro, que é o condado de Barcelos. O 3º deu ao neto mais novo, Dom Fernando, que assim ficou conde de Arraiolos. O 2º ao netinho mais velho, que era Dom Afonso, que foi o conde de Orém. É Dom Afonso que mandou construir este enorme edifício em que eu lhe estou a falar. Hoje pertence à Casa de Bragança, que, enfim, é o grande paço senhorial que existe em Portugal. O 4º conde de Orém, portanto, neto do condestável e neto de Dom João I, está hoje sepultado aqui neste grande monumento, na cripta da colegiada que ele próprio fundou. O túmulo não foi mandado construir por ele, mas sim por descendente, e tem aqui o símbolo que ele gostava de usar.
está também esculpido na abóbada do Castelo de Porto de Mós. Isto é realmente uma roda de um guindaste, isto outra roda de outro guindaste, e levam aqui o letreiro que tem iniciais N-E-I-S, Neis. E já se faz a hipótese, é que ele era um grande construtor, construiu um palácio muito bonito. É perfeitamente não saber quem foi este homem, pensar que ele arranjava um emblema de pedreiro. Aqui tem uma árvore, aqui tem outra árvore. E as árvores significavam nesta altura família. Ora, este homem, que aqui repousa, de um lado era da família do Condestável, do outro lado era da família de Dom João I. Ninguém em Portugal era mais nobre do que ele, ou tão nobre como ele. Ele passou a vida a discutir a sua primazia sobre todos os fidalgos. Ele era um homem arrogante, ele zangou-se com o infante Dom Pedro regente, porque o infante Dom Pedro nomeou um filho condestável do reino. Ora, ele entendia que só ele é que tinha o direito ao título de condestável. Ele é que era neto do santo condestável. E esse ódio, o rancor, levou a organizar as coisas de maneira que, como sabem, o infante Dom Pedro morreu tragicamente no combate de Alfarrobeira. Portanto, isto é o que significa, com esta força, um guindaste é esta árvore, outro guindaste é esta árvore. Ninguém realmente era mais ou sequer tão fidalgo como ele em Portugal. Os próprios príncipes da Casa da Viz não eram tão nobres como ele, porque não eram netos do Santo Condestável. E o Santo Condestável gozava então em Portugal de um prestígio místico, andava na alma do povo. Porque era neto, o infante Dom Pedro era neto de uma princesa inglesa que veio para aqui por um contrato. Este era neto de Santo Condestável, era neto del rei Dom João I. Ninguém era tão nobre como ele. Ao quarto conde sucedeu o quinto, naturalmente, que era irmão dele, a esse o sexto, que é também um Dom Fernando, mas que foi degolado na Praça de Évora. Um dos últimos condes de Orém
era um senhor muito elegante, jovem, muito erudito, sabia muito de história, que percorria os antiquários de Londres à procura de velhos livros portugueses. Era o Conde de Orém, todos os livreiros o conheciam, poucos sabiam que era o último rei de Portugal, Dom Manuel II. O Duque de Bragança é também Conde de Orém. Os meus estudos na Torre do Tombo, um dos trabalhos que fiz foi copiar e comentar o livro dos Conselhos do Rei Dom Duarte. Era uma obra que estava então completamente inédita e desconhecida. E fui lá encontrar a minuta do sermão que devia ser pregado no saímento do Santo Condestável. Publiquei esse texto que agora voltou a ser utilizado no processo da canonização. O processo da beatificação foi concluído em 1919, mas o povo português confia que o Santo Condestável venha ter a honra de uma canonização. Mas Orém não é apenas história, é sobretudo o presente. É um concelho com cerca de 50 mil habitantes, uma cidade jovem, mas a andar rapidamente para a frente. Eu vim-lhes dizer isto num lugar que mostra a terceira geração dos passos do concelho. A primeira ficou lá em cima, na Vila Velha, hoje uma galeria de exposições. Está aqui a segunda, os passos do concelho ao gosto romântico de 1870. E a terceira vai ser inaugurada dentro de poucos meses. É muito maior que a primeira e tem lugar para todos os serviços. A cidade de Orém é uma terra a crescer, a andar para a frente. Aqui ninguém fala em crise, aqui há só futuro.